Oi pessoal, eu quero fazer um vídeo sobre a alegoria da caverna do Platão, porque ontem eu assisti um pedaço de uma entrevista de uma professora chamada Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela falou que o mito da caverna, um homem que lá está preso na caverna, inquieto, solta suas correntes, sai da caverna, descobre a realidade das coisas, volta para a caverna e esse homem é o político. Não, tá cheio de erro aí. E eu tô fazendo esse vídeo porque a gente tem que, se a gente for falar do mito da caverna do Platão, tem que usar um bom comentador e o próprio Platão. Não pode mudar o que o Platão escreveu, né? Platão colocou o mito da caverna para falar da diferença entre o conhecimento e a ignorância. E aqueles que estão na caverna, presos, só veem sombras, eles um dia um deles é solto por alguém e colocado na direção da entrada da caverna. E esse homem não quer sair da caverna, né? Mas ele sai, vai gradativamente se habituando ao mundo banhado pelo sol, né? E aí assim ele atinge o conhecimento, né? Porque ele vê as coisas banhadas pelo sol, até que ele chega a ver o sol também, né? E aí quando ele volta para a caverna, ele é morto pelos outros, porque os outros veem que quando ele volta, ele não está adaptado à escuridão, tá vendo, não consegue nem ver as sombras que os outros estão vendo, né? Então os outros que já não querem sair da caverna matam aquele cara que voltou, né? Porque ele não consegue viver ali, né? Vai demorar um tempo para se habituar à caverna novamente. E não é o político. O político, para o Platão, é aquele que não é aquele que volta para a caverna. O político é o filósofo, para Platão, é aquele que vê as coisas como elas realmente são, e realmente é aquele que não quer ocupar, não tem interesses humanos comuns, né? Como alguém poderia ter, de querer ocupar uma posição de poder. O rei filósofo, né? Ele não tem a vontade de ser rei, mas ele porque ele sabe, ele tem o conhecimento das coisas, né? E ele não fica se envolvendo em disputas verbais, né? Ele não fica falando com os homens comuns sobre o que deve ser, não. Ele faz as leis. E as leis são justas porque esse homem sabe como as coisas são.
O rei filósofo, ele teve um conhecimento das coisas imediato, não pela linguagem, e ele governa junto a outros reis filósofos que viram a realidade e decidem igual. Então o político não é aquele que volta para iluminar as pessoas, trazer o conhecimento para as pessoas, não. O Platão não propôs isso, não. O Platão propôs que o político, na República do Platão, que a República é uma proposta, né, uma utopia do Platão, o político ou o rei é aquele que sabe como as coisas são e ele governa a cidade porque ele sabe como as coisas devem ser. Não é aquele que fica participando das discussões das pessoas, né? As pessoas conversam, as pessoas que vivem no mundo das sombras, elas conversam umas com as outras. O filósofo rei, né, não participa disso. O filósofo rei, ele diz como as coisas devem ser, né? A Lucilena, ela deve estar pensando no filósofo como aquele que um voluntarista, é aquele que age por vontade própria. Né, eu fui inquieto e busquei conhecimento e convenço os outros e me torno um líder. Não tem esse voluntarismo no Platão como não tem na Grécia Antiga, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando lê a filosofia, para não forçar nela as nossas concepções, né? Vamos pegar aqui um trecho exatamente da Alegoria da Caverna, livro 7 da República. A minha edição é essa aqui, tá? Da editora Perspectiva, tradução do Jacob Ginsburg. É o Sócrates conversando com Glauco, né? Aqui, Sócrates começa. Agora, continuei, representa da seguinte forma o estado de nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens em uma morada subterrânea, uma forma de caverna que tenha em toda a largura uma entrada aberta para a luz. Estes homens aí se encontram desde a infância com as pernas e o pescoço acorrentados, de sorte que não podem mexer-se nem ver alhures, exceto diante deles, pois a corrente os impede de virar a cabeça. A luz lhes vem de um fogo que brilha a grande distância, no alto e por trás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa um caminho elevado. Imagina que, ao longo deste caminho, ergue-se um pequeno muro, semelhante aos tabiques que os exibidores de fantoches erigem entre eles e o público, e por cima dos quais exibem as suas maravilhas. Sócrates pede para que Glauco imagine uma caverna dentro da qual habitam homens que passando a vida inteira presos, de modo que não conseguem nem mexer o rosto para o lado. Eles só conseguem olhar o fundo da caverna, onde se projetam sombras. Essas sombras elas vêm da onde? Elas são feitas de uma fogueira da luz de uma fogueira que está atrás deles, alta, e na frente dessa fogueira homens mostram estátuas e objetos, né? Então a luz da fogueira bate ali e a sombra é projetada no fundo da caverna. Os homens então passam a vida inteira só vendo as sombras, né? Eles não veem nem uns aos outros, nem a si mesmos. Vejo tudo isso, disse ele. Figura agora, ao longo deste pequeno muro, homens a transportar objetos de todo gênero, que ultrapassam a altura do muro, bem como estatuetas de homens e figuras de animais, de pedra ou de madeira, bem como objetos de toda espécie de matéria. Naturalmente, entre estes portadores, uns falam e outros se calam.
Eis, exclamou, um estranho quadro e estranhos prisioneiros. Eles se nos assemelham. Repliquei. Mas primeiro, pensas que em tal situação jamais hajam visto algo de si próprios e de seus vizinhos, afora as sombras projetadas pelo fogo sobre a parede da caverna que está à sua frente. E como poderiam, observou, se são forçados a permanecer a vida toda de cabeça imóvel? Deixa eu ver um negócio aqui. E com os objetos que desfilam, não acontece o mesmo? Incontestavelmente. Se, portanto, conseguissem conversar entre si, não julgas que tomariam por objetos reais as sombras que avistassem? Necessariamente. Os homens passam a vida inteira vendo aparências, vendo sombras. Eles veem as sombras. Se eles conversassem uns com os outros, eles tomariam as sombras por objetos. Objetos reais. Com a entrada da linguagem, as sombras que eles veem, que eles não entendem como sombras, né? Mas como coisas, vão se tornar objetos reais à medida que eles vão falando. Isso somos nós. É a nossa ignorância. Nós convivemos com coisas e falamos sobre as coisas, né? Mas são sombras. Necessariamente. E se a parede do fundo da prisão tivesse eco, cada vez que um dos portadores falasse, não achas que eles só poderiam atribuir a voz às sombras em desfile? Sim, por Zeus, disse ele. Quem está preso não sabe que são manipuladores ali atrás. Se esses manipuladores falassem, o som ia aparecer para quem ouve como tendo ouvido daqueles objetos reais. Seguramente, prosseguir, tais homens só atribuirão realidade às sombras dos objetos fabricados. É inteiramente necessário, respondeu. Considera agora o que lhes sobrevirá naturalmente se forem libertos das cadeias, né, e curados da ignorância. Que se separe um desses prisioneiros, que o forcem a levantar-se imediatamente, a volver o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos à luz. Ao efetuar todos esses movimentos, sofrerá, e o ofuscamento o impedirá de distinguir os objetos cuja sombra enxergava há pouco. Alguém pega um prisioneiro, o força a levantar-se, a olhar para a saída da caverna. Aquela luz vai ofuscá-lo. O que achas, pois, que ele responderá se alguém lhe vier dizer que tudo quanto vira até então eram apenas vãos fantasmas, mas que presentemente, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com maior exatidão? E se alguém disser para eles, para esse cara escolhido, que o que ele conhecia até agora eram fantasmas e que os objetos reais são os que estão fora da caverna? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas passantes, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é isso. Fora da caverna, alguém pergunta o que é isso? O que é isso para ele? Não crees que ficará embaraçado? E que as sombras que vi há pouco lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que ora lhe são mostrados? Esse homem que está que a luz do sol cegou, está sendo solicitado a falar o que ele está vendo, para ele vai parecer real ainda o que estava na caverna, né? Estão usando a linguagem com ele. E nesse âmbito da linguagem, a linguagem humana, ele usava para se referir às sombras, às coisas que todo mundo vê.
ele vai se dar conta, vai se acostumar à luz do sol e vai se dar conta do que são os objetos em si mesmos, né? Vai se dar conta sozinho. Isso não quer dizer que haja um voluntarismo aí, eu vou conhecer a realidade. Não. É uma iluminação. É uma experiência. Muito mais verdadeiras, reconheceu ele. E se o forçam a fitar a própria luz, não ficarão os seus olhos feridos? Não tirará dela a vista? Para retornar às coisas que pode olhar, e não crerá que estas são realmente mais distintas do que as outras que lhe são mostradas? Seguramente. Esse homem que faz o outro olhar para o sol, fazendo as vistas dele arderem. Ele vai desviar o olhar e vai procurar aquilo que ele está acostumado a olhar. E se prosseguir, o arrancam à força de sua caverna, o compelem a escalar a rude e escarpada encosta e não o soltam antes de arrastá-lo até a luz do sol. Cadê que ele quis sair por vontade própria? Os homens não querem sair por vontade própria, nem que eles achem que haja ilusão no mundo deles. Não depende de vontade própria. Depende da experiência. Você atingir o conhecimento é uma experiência, uma iluminação, uma coisa que depende da aptidão de alguns, depende da convivência com os iniciados. Não sofrerá ele vivamente e não se queixará dessas violências? E quando houver chegado à luz, poderá, com os olhos completamente deslumbrados pelo fulgor, distinguir uma só das coisas que agora chamamos verdadeiras? Não poderá, respondeu, ao menos no começo. No começo, o homem não. Se alguém perguntar para ele, você não acha que a realidade está aqui? Né? Alguém vai usar a linguagem com ele e vai falar, não, a realidade não está aqui. A realidade está ali dentro. Necessitará, penso, de hábito para ver os objetos da região superior. Primeiro distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. A seguir, os próprios objetos. Esse homem fora da caverna primeiro vai procurar as sombras com as quais ele estava acostumado, depois o reflexo, a imagem das coisas, dos homens, dos objetos na água, depois os próprios objetos. Nos níveis de realidade do Platão, essas coisas, né, que são as coisas reais, são as formas, porque acima delas é o bem, é o sol, né? E a imagem dessas coisas refletida nas águas corresponde ao nosso mundo sensível, às coisas que os homens comuns veem. Após isso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o céu mesmo, do que durante o dia o sol e sua luz. Sem dúvida. Por fim, imagino, há de ser o sol, não suas vãs imagens refletidas nas águas ou em qualquer outro local, mas o próprio sol em seu verdadeiro lugar, que ele poderá ver e contemplar tal como é. Eu vejo as coisas como elas são. Quer dizer, eu vejo as coisas banhadas pelo sol. Ou seja, eu vejo as formas das coisas, pegando na teoria do Platão. A forma das coisas é o melhor de cada coisa. É o modelo de cada coisa. É o melhor de cada coisa. Então, acima dessas coisas está o quê? O melhor, o bem, o sol. Então, tendo visto as coisas como elas são, só depois de você olhar e ver a lua, só te resta, qual é o passo seguinte? Ver o sol, ver o bem em si. Porque você já viu as formas, não é? Você não vai ver o reflexo do sol na água, você não vai voltar para
para a estaca anterior, de ver as imagens, ver as cópias, né? Esse ver é ver com os olhos da alma, da intelecção. Isso é o que é feito pelo filósofo. Não é o ver com os olhos do corpo. Isso aí é o ver das coisas que pertencem ao mundo sensível. Depois disso, há de concluir a respeito do Sol, que é este que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que, de certa maneira, é causa de tudo quanto ele via, com os seus companheiros na caverna. Aí esse homem vai conhecer a causa de tudo, tendo visto o Sol. Evidentemente, respondeu ele, chegará a esta conclusão. Por isso que ele pode ser o político, porque ele viu a causa das coisas. Ele viu as sombras, a imagem das coisas, viu as coisas em si mesmas, que os homens comuns não veem, viu o Sol, que é a causa das coisas. Ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que nela se professava, os homens que se diziam sábios ali dentro da caverna, aqueles que acham que podem ensinar outros, e dos que aí foram os seus companheiros de cativeiro, não creis que se rejubilará com a mudança e lastimará estes últimos? Sim, de certo. Aquele que acha que pode ensinar a verdade para alguém. Não, a filosofia, alguém vai querer te ensinar, mas não é te ensinar, na verdade. Te apresenta razões. E você vai ouvindo aquelas razões e vai aprendendo a também elaborar razões, devolver razões. Aí você está elevando o seu entendimento das coisas. E se eles, então, se concedessem entre si honras e louvores, se outorgassem recompensas àquele que captasse com um olhar mais vivo a passagem das sombras, que se recordasse melhor das que costumavam vir em primeiro lugar ou em último, ou caminhar juntas, e que por isso fosse mais hábil em adivinhar o aparecimento delas. Pensas que o nosso homem sentiria ciúme destas distinções e alimentaria inveja dos que, entre os prisioneiros, fossem honrados e poderosos? Ou então, como o herói de Homero, falado Aquiles no Hades, não preferirá 1000 vezes ser apenas um servente de charrua, a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às suas antigas ilusões e viver como vivia? Ou aquele que atingiu o conhecimento intelectivo, o conhecimento daquilo que é, quando ele se lembrar da vida que ele vivia antes, dos homens que estão presos na caverna, que só veem sombras, ele vai sentir inveja desses homens que entre eles consideram um ou outro conhecendo mais sobre as sombras e tendo mais poder do que os outros? Ou ele vai fazer como aqueles que preferia 1000 vezes estar vivo, mesmo sendo servo, do que ser uma sombra vivendo no mundo das sombras? Sou de tua opinião, assegurou. Ele preferirá sofrer tudo a viver desta maneira. Imagina ainda, lhe falei, que este homem torne a descer da caverna e vá sentar-se em seu antigo lugar. Não terá ele os olhos cegados pelas trevas ao vir subitamente do pleno sol? Seguramente sim, disse ele. O homem, quando ele sai da caverna, ele é cego pelo sol. É ofuscado. Mas se acostuma, aos poucos, né? Não o homem, esse homem que foi puxado pela filosofia, arrebatado pela filosofia, arrancado da caverna pela filosofia. A filosofia é um arrebatamento, né? Não é para todo mundo. Mas o homem também, se esse homem por acaso voltasse para a caverna, ele enxerga menos do que os outros. A escuridão
você também tem que se acostumar com ela, né? Seguramente sim, disse ele. E se, por julgar estas sombras, tiver de entrar de novo em competição com os cativos que não abandonaram as correntes, no momento em que ainda está com a vista confusa e antes que seus olhos se tenham reacostumado? E o hábito à obscuridade exigirá ainda mais tempo. Não provocará riso à própria custa? E não dirão eles que, tendo ido para cima, voltou com a vista arruinada? De sorte que não vale mesmo a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar soltá-los e conduzi-los ao alto, e conseguissem eles pegá-los e matá-lo, não o matarão? Sem dúvida, respondeu. Aqui, por acaso o filósofo vai se meter a mostrar o que é a verdade para os outros? Os outros vão dizer, você estuda tanto, ou você fica refletindo tanto, que você não sabe o que é a realidade. E vão zombar dele. E se o filósofo tentar fazer, não, você tem que ver a verdade, vão acabar matando esse louco, né? O filósofo não tem que entrar em conversas aqui, né, nesse ambiente, com o homem comum. Isso é o que o Platão diz. O filósofo é o rei, aquele que dá as ordens, né? Elabora as leis que os homens vão seguir. Agora, o filósofo pra gente, para nós modernos, a gente trabalha com a formação, existe a aptidão também. Nem todos que se formam filósofos, se formam em filosofia, conseguem ser filósofos, né? Tem a aptidão, o chamado da filosofia. Mas ainda assim, a filosofia é uma coisa que está entre a elite, o elitismo e a democratização. É uma coisa não democrática. Não é para todo mundo. Requer uma formação e uma inspiração. Ainda assim é hoje. Tá, o filósofo vai conversar com o não filósofo, claro. Até mesmo porque é do não filósofo do que os não filósofos fazem e dizem, é que o filósofo vai desenvolver sua filosofia, né? Mas entrar em discussões, tentar entrar em disputas, não, o filósofo não disputa. A erística, a eris, a disputa, isso fica com os retóricos, né? Isso acontece com o político atual. O filósofo ele não disputa. O filósofo ele conversa, ele pede razões e oferece razões, para que aí a conversa leve a um entendimento melhor. Leve aqueles que participam da conversa a um entendimento melhor sobre o assunto e sobre a realidade. É assim. Tem uma inspiração, você pode imaginar que ainda tem uma inspiração, mas o filósofo hoje em dia ele é aquele que participa da conversação, mas com troca de razões, né? Não disputando, não tentando convencer ninguém, não achando que eles vão guiar alguém. Um filósofo não é um guia, não é alguém que ilumina, não é alguém que... O filósofo ele esclarece à medida que distingue as coisas, distingue os termos da conversa, para que as razões, os argumentos melhorem, o entendimento melhore, né? Mas ele não é vou esclarecer você, vou mostrar a realidade para você. O filósofo jamais faz isso, né? Porque senão ele vai tomar... Você vai dizer, você vai estar me chamando de burro, né? Vai ser expulso dali. Então, quando você olhar alguém falando de filosofia, essa pessoa ela vai querer agradar você. Agradar tanto a sua
a sua ideia de que você tem direito a ter acesso àquilo, tem direito a ser filósofo também. Quanto à tua ideia de que o filósofo é alguém especial, a filosofia é uma coisa, quase uma seita, né? São visões que não correspondem à filosofia. A filosofia é uma coisa que precisa ser cuidada, você precisa conhecer e precisa estar num ambiente de conversa para se aproximar dela e para aproveitar a compreensão da realidade que ela te dá. Um ambiente de conversa com um filósofo. Tá bom? Então, ficamos por aqui.